Isso aqui é uma latinha de refrigerante que você consegue facilmente carregar no seu bolso. E isso aqui é o menor cluster de computação do mundo que você pode comprar e que também cabe no seu bolso. Conheça o Nano Cluster, uma placa de cluster de 7 nós do tamanho de uma latinha de refrigerante. E hoje nós vamos responder algumas perguntas sobre esse dispositivo que promete muito. Mas será que ele entrega tudo o que ele promete? Qual o problema que esse cluster resolve? Qual o público que ele atende? E é claro, eu consigo rodar Doom, Kubernetes, Nomad ou até toda a minha infraestrutura de Home Lab eu estudo? Se você é novo aqui, olá, meu nome é Caio e eu trabalho com tecnologia há mais de 18 anos e desde 2021 eu tenho feito vídeos nesse canal sobre DevOps, Self-Hosting e Home Labs. Se esses temas te interessam, já deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa. E se quiser apoiar mais de perto, considere virar membro. Isso me ajuda demais a continuar criando por aqui. Há alguns meses atrás, um tweet da Sciped me chamou muita atenção. Um pequeno cluster prometendo ser possivelmente o cluster mais denso em capacidade de processamento para Home Labs. Como a Sciped já havia me enviado o Nano KVM para teste e eu gostei bastante do produto, eu entrei em contato novamente com eles e eles toparam me enviar o Nano Cluster para teste. A Sciped me enviou essa unidade do Nano Cluster para teste, mas não há qualquer tipo de patrocínio envolvido. Eles não têm controle sobre o que eu vou falar e nem vão ver esse vídeo antes de vocês. Como sempre, todas as opiniões aqui são minhas, baseadas nos testes que eu fiz. O Nano Cluster é definido como um Ultra Miniature Cluster, desenvolvido pela Sciped, que suporta até 7 SOMs, ou System On Modules, interconectados por um switch Gigabit baseado em RISC-V, suporte ao USB-C Power Delivery e, opcionalmente, PoE, o que possibilita ligar o cluster com apenas um cabo, fornecendo energia e rede. Ele é compatível com o Longa Module 3H, que vem com 4 Cortex A53, com o M4N, que vem com 4 Cortex A55 mais uma NPU, e também com Compute Modules 4 com 4 Cortex A72 e os Compute Modules 5 com 4 Cortex A56, ambos da Raspberry Pi, segundo a documentação. Mas parece que o leque de compatibilidades é bem maior e vamos inclusive falar sobre isso. Ele também possui um módulo independente de UART, ou Universal Asynchronous Receiver Transmitter, que é um protocolo de comunicação serial assíncrona utilizado para conectar dispositivos embarcados, dando acesso ao console, depuração e programação de firmware. O consumo de energia de sua placa-base é de apenas 3.6 watts. Mas antes de falar sobre o cluster em si, eu quero primeiro falar sobre o LM3H, que é essa pequena plaquinha aqui, também conhecido como Longan Pi 3H. Com um processador quad-core ARM Cortex A53 de 64 bits rodando a 1.5 GHz, que pode ter entre 1, 2 ou 4 GB de RAM, e 0 ou 32 GB de armazenamento eMMC. E ao utilizar uma carrier board como essa aqui que eu comprei no AliExpress, ele dá suporte a HDMI 4K, cartão microSD, rede Gigabit, 2 USB-A e um USB-C OTG. Um LM3H em performance fica entre um Raspberry Pi 3 e um Pi 4 de acordo com os meus testes do Geekbench. Pode parecer pouco, mas ao adicionar diversos módulos, o poder total de computação multiplica. Teoricamente, rodando uma thread em cada um dos 5 nós, seria como ter um resultado de 1022 single-core ou 3024 multicore. Na realidade, existiria um overhead de sincronização e rede, então os resultados seriam entre 5 a 10% inferiores, nesse caso trazendo para 920 single-core e 2722 multicore, o que seria um resultado superior ao meu Dell Optiplex 3050, que é um Core i5 de sexta geração, com a diferença de gastar bem menos energia, mas vamos falar sobre isso mais pra frente. Rodando 7 LM3H no Nano Cluster, eu consigo um poder total de 39.65 GHz de CPU e 28 GB de memória RAM. E aí que você pode se perguntar, aí na tela que você mostrou só tem 26.93 de memória RAM. De onde que você tirou os 28? Para quem já me acompanha aqui, é aqui onde que eu ensino para vocês mais um conhecimento extra no vídeo. E esse aqui serve tanto para memória quanto para disco, viu? O gigabyte, ou GB, segue o sistema decimal, onde 1 GB é igual a 1 bilhão de bytes, ou seja, 10 elevado à nona potência. Enquanto o gigabyte, GIB, utiliza o sistema binário, definindo 1 gigabyte é igual a 2 elevado a 30, ou seja, 1.073.741.824 bytes, ou seja, multiplica tudo aí por 1024 de bytes para kibibytes e 1024 de kibibytes para gigabytes. Quando um fabricante anuncia um módulo de 4 GB de memória ou disco, isso significa 4 bilhões de bytes, o que o sistema operacional exibe como cerca de 3.73 GB, já que ele divide pelo tamanho binário de 1 gigabyte.
Sempre que você somar gigabytes anunciados com gigabytes reportados, você vai notar aí uma diferença de aproximadamente 7%, além da pequena parcela reservada pelo sistema para recursos internos. Mas então você pode ficar tranquilo, ninguém está roubando armazenamento quando você compra, mas seria muito mais intuitivo se os fabricantes utilizassem a mesma unidade que a computação usa. Imagina só você ir numa loja de tecidos e comprar 1 metro de pano, só que eles só vendem em pés. Você teria que lembrar que 1 metro é mais ou menos 3,28 pés, e ainda fazer a conta na hora. Você quer 2 metros de forro, precisa saber quantos pés darão o mesmo comprimento. E é exatamente esse desencontro de unidades do gigabyte versus o gigabyte que causa tanta confusão no mundo dos computadores. Mas voltando agora ao assunto principal do vídeo, isso é o bastante para rodar tudo que eu preciso para os meus estudos, bem como meu laboratório de teste. Inclusive, eu estou pensando em fazer ele virar o meu laboratório de produção ao invés de teste. Na minha opinião, ele entrega tudo o que ele promete. Outra coisa legal é que eles implementaram um sistema de energia redundante. Você pode alimentar o cluster pela USB-C e via PoE ao mesmo tempo sem problemas. O dispositivo é inteligente a ponto de trocar a fonte de energia. Por exemplo, caso o seu switch forneça 30 watts via PoE e o cluster precisar de mais energia, ao passar dos 30 watts, ele vai fazer o chaveamento instantâneo para o USB-C. O cluster veio também com um adaptador de energia de 65 watts GaN e placas de expansão para CM4 ou CM5. Vamos falar também sobre isso mais para frente. E qual problema esse cluster resolve? Na minha opinião, vários. Em sua configuração mais básica, por exemplo, com apenas o cluster de 3LM3H, já conseguimos rodar um laboratório com 3 nós de Kubernetes, que é o bastante para você aprender ou até mesmo rodar aplicações de teste em seu home lab, gastando bem menos energia do que qualquer outro dispositivo na mesma configuração. Essa configuração, por exemplo, gastaria apenas 13,4 watts de carga sustentada. Poderíamos comparar isso com o Raspberry Pi 3, que gastaria 18 watts no mesmo cenário, porém com menos poder de processamento, ou com o Pi 4 com mais poder de processamento, porém quase o dobro do gasto de energia. Quando comparamos o cluster com 7 placas, a diferença fica ainda mais gritante. Eu, inclusive, fiz alguns testes com o 7LM3H rodando o StressNG via PoE e realmente o cluster não passou do meu cálculo do consumo de energia. Existem outros pontos importantes para se levar em conta, mas vamos discutir isso mais para frente. E qual é o público que esse cluster atende? No momento, ele atende muito bem a qualquer um que queira estudar sistemas distribuídos como Kubernetes ou Nomad ou quer rodar aplicações em seu home lab sem gastar muita energia ou todas as suas economias. O cluster, no momento desse vídeo, está em pré-venda, custando apenas $45 em seu modelo base sem os módulos, ou 259 com 7 placas LM3H de 4 GB mais 32 GB de eMMC. Isso é cerca de $100 mais barato do que 7 Raspberry Pi 3B, só que eles ainda têm apenas 1 GB de memória RAM. Você ainda vai precisar de um switch, cabos, fontes de alimentação para todos eles, isso para ter bem menos poder de processamento. E comparando a um cluster de Raspberry Pi 4, seria a metade do valor. Você poderia também ir em uma solução mais leve, com os $45 do cluster e 3 LM3H comprados separadamente, o que sairia por cerca de $200. Mas sinceramente, o pacote com 7 placas por $260 em pré-order vale muito a pena. O Nano Cluster, em sua versão mais cara, está saindo na pré-venda por $649. Porém, essa versão vem com 4 M4N de 8 GB e 32 GB de eMMC. Essa configuração te dá 32 cores com 72 tops, o que seria equivalente a um NVIDIA Jetson Orin NX, onde só o System on Module custa $600. Esse bundle do SciPid promete um ótimo desempenho para Edge Computing ou LLMs. Outro ponto muito interessante seria utilizar esse cluster como agents de CI/CD na plataforma ARM. Mas eu consigo rodar Kubernetes ou Nomad nisso? Sim, dá para rodar tudo isso, inclusive tem um guia na documentação da SciPid para como configurar o K3S, e eu vou enviar para eles um guia para o Nomad, provavelmente em formato de playbook, que eles devem adicionar na documentação, e provavelmente vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu estou inclusive rodando meu cluster de produção aqui com Traffic, mais Let's Encrypt, Grafana, Speedtest, Uptime Kuma e InfluxDB. E agora a pergunta mais importante, dá para rodar Doom nele? Bem, o Doom roda até em escova de dente, então é claro que aqui no nosso cluster vai rodar com muita folga. Inclusive eu estou rodando ele aqui com Traffic fazendo toda a parte de SSL. Eu consigo rodar toda a minha infraestrutura de estudo? Se você precisa de um ambiente para estudar Kubernetes ou sistemas distribuídos, dificilmente você vai precisar de mais hardware do que esse, mas dá para fazer com que esse cluster fique mais poderoso ainda ao utilizar outros compute modules ao invés do LM3H. O cluster também pode ser comprado com plaquinhas de expansão como essa daqui, onde você consegue conectar placas baseadas no CM4 e o CM5 da Raspberry Pi. O Jeff Gerlin fez um vídeo sobre isso, conectando alguns módulos CM5 da Raspberry Pi. O interessante dessa placa é que ela já vem com uma interface USB-C, que pode ser utilizada
para fazer o flash do SO, então você não precisa se preocupar em comprar uma carrier board. A documentação da SciPid diz que ele suporta CM4 e CM5 da Raspberry Pi, mas eu já fiz testes com o Orange Pi CM4, que é esse daqui, que ele é muito mais poderoso do que um Raspberry Pi CM4. E tem também um Banana Pi CM4 e um Orange Pi CM5 a caminho que eu quero testar. O CM4 da Orange Pi tem resultados muito superiores ao CM4 da Raspberry Pi, então eu espero que com o Orange Pi CM5 eu consiga mais desempenho do que com o CM4. Eu também encontrei alguns problemas com esse projeto. Eu não consegui acessar a interface de gerenciamento do meu Switch através do meu MacBook ou da minha Workstation Linux. Entrei em contato com o SciPid e parece que o comportamento da interface não era estável em Unix Systems. Porém, no Windows ele funcionava perfeitamente, e eu testei e esse é realmente o caso. Eles disseram que estão trabalhando na atualização para corrigir esse problema, e vale lembrar que esse era o mesmo problema do Nano KVM e que eles resolveram isso relativamente rápido. Uma outra coisa é que a interface do Switch está disponível apenas em chinês no momento. Não é tanto um problema, já que dá para utilizar o tradutor do navegador, mas eles também informaram que estão trabalhando numa tradução para o inglês. O limite da energia pelo PoE é de 60 watts, o que significa que caso utilizemos a placa em sua capacidade máxima com o CM5, por exemplo, estaremos com 28 watts em idle ou 56 watts em pico. Somando isso aos 3.6 watts do Nano Cluster, já estamos aí no limite dos 60 watts. Se adicionarmos então 7 NVMEs, que seriam por volta de 1 watt em idle ou até mesmo 42 watts em pico, iria estourar muito o limite de energia utilizando o PoE. Inclusive, a própria documentação sugere que utilizemos no máximo 6 CM5 através do PoE ou 7 pelo USB-C Power Delivery, que suporta 65 watts. Ele também diz que caso utilizemos os SSDs, é indicado que utilizemos apenas 4 placas por conta do espaço. Porém, isso não quer dizer que não possamos utilizar as 7 placas. Eu quero testar mais pra frente utilizando 4 Compute Modules com SSD e 3 LM3H, já que eles gastam menos energia. O cluster tem também uma porta HDMI e saída USB, e essas portas ficam conectadas diretamente no slot 1. E esse slot também é responsável pelo controle de energia e fan. Caso utilizemos um LM3H, não precisamos fazer nada mais, que ele já funciona out of the box. Caso queira utilizar um Compute Module, a SciPid tem instruções da documentação do que você precisa fazer para configurar isso. Utilizando o LM3H, a velocidade da rede fica limitada em 100 megabits por segundo em cada módulo. Isso acontece porque o LM3H possui apenas o chip de 100 MB para manter o tamanho e o custo da placa. Dá até para chegar com 1 GB com uma carrier board, já que ela possui um chip dedicado de 1 GB, mas com o cluster o máximo é 100 MB para cada LM3H. Mas o uplink continua sendo com 1 GB, e ao utilizar os Compute Modules 4 ou 5, também teremos aí 1 GB de conexão entre as placas. Definitivamente ele não é perfeito, mas eu estou muito feliz de ver uma solução como essa, e acho que ele atende um nicho bem específico de pessoas como eu, que adoram tecnologia e se enquadram como thinkers. Essa palavra eu não consegui traduzir de uma maneira boa, mas é relacionado a pessoas que gostam de mão na massa ou fazer pequenos experimentos. Se você souber uma tradução melhor para isso, coloca aqui nos comentários. Tem algumas coisas que valem a pena comentar. Como esse modelo que eu recebi é um modelo Insider's Preview, ou seja, beta, é bem provável que o modelo final tenha melhorias e algumas mudanças com relação a esse. Eu já vi inclusive alguns posts sobre uma possível case update para o cluster, e isso aqui parece sensacional. Eu também tenho visto documentação tomando diversos formatos e sempre está sendo atualizada com mais informações. Eu mesmo tive um problema ao fazer o flash de um dos módulos por conta de uma docking station que eu uso, e a SciPid me respondeu com processo de recuperação de emergência, bem como atualizou a documentação no mesmo dia para refletir o e-mail que foi enviado para mim, e eu consegui recuperar o módulo e deixar o cluster completo. Eu acho que esse produto é muito interessante e eu queria muito que as outras empresas desse mercado seguissem o exemplo da SciPid, que está ouvindo os consumidores e implementando melhorias em seus dispositivos. O Nano Cluster, para mim, ele é mais do que um dispositivo em si. Ele é uma grande evolução na computação distribuída. Com o aparecimento desse tipo de dispositivo, com certeza outras empresas vão começar a construir equipamentos cada vez menores, mais potentes e eficientes energeticamente. E ele não é o primeiro a fazer esse tipo de sistema, claro. Também existem outros, como o Compute Blade da Uptime Industries e o Turing Pi, ambos que infelizmente eu não tive a sorte de testar, mas definitivamente esse é o menor deles. Nos tempos atuais, quanto menor e mais eficiente o computador, melhor. Nós podemos ver isso acontecendo com diversos mini PCs e até mesmo o Mac Mini M4. Eu só posso dizer que esse momento que estamos vivendo com a tecnologia é surpreendente. Eu queria deixar aqui também um agradecimento aos membros do canal. Vocês fazem com que essa jornada aqui seja muito mais agradável. Se você não é membro do canal, considere virar um. Com isso você me ajuda a trazer mais conteúdo relacionado à tecnologia e tem acesso antecipado aos vídeos, e é um canal só para membros no Discord. Lá você pode sugerir e tirar as suas dúvidas.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos numa próxima aí. Valeu!